As forças da Rússia têm um novo terror de campo de batalha para se preocupar. Enquanto os soldados do presidente Vladimir Putin tentam evitar o fogo de drones aéreos, granadas explosivas e uma nova onda de mísseis ucranianos. Agora eles também terão que manter os olhos firmemente no chão. Por quê? Uma palavra: Krampus. A Ucrânia acaba de revelar o aterrorizante lança-chamas Krampus, capaz de derreter um soldado russo em apenas 3 segundos. Atualmente, as tropas de Putin encaram a possibilidade de uma morte ardente, caso consigam escapar da morte por balas ou explosivos. Em 19 de maio, o Defense Blog foi um dos primeiros a confirmar que a Ucrânia aprovou oficialmente o uso do sistema de lança-chamas Krampus em batalha. Desenvolvido na Ucrânia, o Krampus é um drone terrestre que combina mobilidade, autonomia e um extenso poder de fogo na forma de devastadoras rodadas de lança-chamas. Diz o blog: pense nisso como um mini-tanque que pode ser operado remotamente. Ele se move sobre trilhos e é pequeno o suficiente para evadir a visão do inimigo, especialmente quando equipado com camuflagem em sua torre. E quando chega a um alvo, o Krampus desencadeia uma saraivada de fogo sobre ele, em vez de enviar um projétil explosivo na direção do alvo. Além deste anúncio, ainda não se sabe muito sobre o Krampus. A Ucrânia não está revelando quantos ucranianos encomendaram o equipamento ou quão prevalente ele se tornará no campo de batalha. O sigilo em relação à quantidade de novos e poderosos drones terrestres a serem implantados pela Ucrânia visa impedir que os soldados russos se preparem para a sua chegada. Krampus pode atacar a qualquer momento e em qualquer lugar, oferecendo desde reconhecimento até apoio de fogo para as forças terrestres da Ucrânia. Mas, mesmo que não esteja claro quantos drones Krampus serão construídos pela Ucrânia, ainda se sabe bastante sobre esta nova máquina inovadora, começando por quão aterrorizante é seu arsenal incendiário. O Krampus vem carregado com uma estação de armas composta por lançadores termobáricos RPG-16. Esses lançadores entregam o fogo devastador destinado a destruir muitas tropas russas. De acordo com o Interesting Engineering, o lançamento de um único RPG-16 RAM provoca a dispersão de uma fina nuvem de combustível aerossolizado no ar. Essa nuvem se espalha rapidamente, cobrindo de 23 a 7,9 metros de terreno em milissegundos. Uma vez que esse gás é disperso, a segunda etapa começa a ignição. Em 0,2 segundos, o combustível vaporizado é incendiado, gerando uma aterrorizante bola de fogo. Isso atinge temperaturas de até 4.523 graus Fahrenheit. Para contextualizar, o ponto de fusão do aço e de ligas de ferro semelhantes tende a ficar entre 2.200 e 2.500 graus. A bola de fogo do Krampus é tão intensamente quente que tem o potencial de derreter metal. Um soldado russo envolvido nessa bola de fogo não tem a menor chance. O quão devastador o Krampus é para o soldado depende de como ele é atingido. Um golpe direto significa praticamente morte certa. Dentro de 3 segundos entre o primeiro e 3 segundos, o soldado será incapacitado pela combinação de combustível e fogo que vem em sua direção. Nos 3 segundos iniciais, o soldado sofrerá queimaduras intensas, raramente sentidas por outras pessoas. A morte viria rapidamente, entre 3 a 10 segundos. Seja pelo trauma das queimaduras ou da asfixia causada pela detonação do projétil veículo pilotado remotamente, 16, que suga o oxigênio ao redor e enche o ar de fumaça. E se o Krampus não acertar diretamente? Nesse caso, o soldado russo pode sobreviver por mais alguns segundos se o Krampus errar por pouco. Isso significa que se um soldado estiver a cerca de 2 metros da ignição inicial, ele ainda enfrentará grandes problemas. Provavelmente eles não sobreviverão. Nos primeiros 3 a 10 segundos após a ignição do RPG-16, o ar superaquecido fará as roupas pegarem fogo e causará queimaduras graves. Lembre-se de que o RPG-16 é uma arma termobárica. Em resumo, é uma bomba de vácuo, cujos efeitos podem ser sentidos a uma distância considerável do ponto de impacto. Dentro de 10 a 30 segundos, a combinação de queimaduras, fumaça, inalação e o vácuo criado pelo RPG-16 do Krampus será suficiente para levar um soldado russo à sua ruína.
Os soldados russos não estão muito mais seguros mesmo encontrando abrigo antes do Krampus acertar. Se o soldado estiver em um bunker ou trincheira, ele pode evitar o impacto inicial que o derreteria em 3 segundos. Mas eles podem se arrepender. Estar preso em um bunker ou trincheira significa que não há escapatória para o soldado. Em 5 a 15 segundos, o RPG-16 terá preenchido a trincheira ou bunker com fumaça tóxica que torna impossível respirar. Qualquer estrutura inflamável dentro do abrigo russo também pega fogo, causando incêndios secundários para acompanhar a nuvem de fogo inicial que o RPG-16 cria. Se os incêndios secundários não matarem o soldado, a asfixia pela inalação de fumaça o fará. O soldado dura mais de 3 segundos. Eles podem sobreviver entre 15 segundos e 1 minuto inteiro antes que o Krampus os reivindique. As tropas russas sem abrigo em trincheiras ou bunkers estão em situação ainda pior. Se o soldado se abrigar atrás de algo fino, como sacos de areia ou madeira, o Krampus ainda vai pegá-los. O calor e as chamas geradas pelo RPG-16 penetram rapidamente nessas formas modestas de cobertura, levando à incapacitação do soldado em 5 a 10 segundos. Desse ponto em diante, é só uma questão de tempo. A morte ocorre de 10 a 30 segundos após a explosão inicial, dependendo do nível de cobertura e da distância do soldado. Existe alguma maneira de sobreviver ao Krampus? Claro, estar tão longe do terrível drone que ele não consiga te mirar é uma maneira. Porém, muitos soldados russos não têm escolha quando ordenados a bombardear incessantemente as defesas ucranianas, independentemente do que o inimigo lance contra eles. Se um encontro com o Krampus for inevitável, um soldado russo só pode torcer para estar em uma área aberta. Isso lhe dá espaço suficiente para correr o mais longe possível da explosão do RPG-16. Se o soldado tiver sorte, ele pode ficar incapacitado entre 10 a 60 segundos após a detonação do RPG-16. Após isso, tudo depende da distância. O soldado pode sobreviver se estiver longe o bastante do centro da bola de fogo, mas não há garantias. Mesmo se o soldado sobreviver sendo pego na borda da explosão, ele ainda enfrentará queimaduras e problemas por inalar fumaça que podem tirá-lo de combate. Ataques de seguimento pela Ucrânia provavelmente significarão o fim para qualquer russo que sobreviveu ao assalto inicial do Krampus. Indo além da letalidade em termos da velocidade com que Krampus pode derreter soldados russos. Uma das comparações mais interessantes é entre uma rodada RPG-16 e uma rodada de artilharia. Militani afirma que ser atingido pelo RPG-16 equivale a ser atingido por um projétil de artilharia de 122 mm. Embora o primeiro se concentre mais no aspecto incendiário, o projétil dizima alguém com pura força explosiva. Para piorar, as tropas de Putin não precisam se preocupar apenas com o fogo do RPG-16. Os projéteis também têm um componente de fragmentação, o que significa que estilhaços de metal podem matar soldados que consigam escapar do fogo gerado pela detonação. Agora, também se sabe um pouco sobre o lançador que vem embalado no Krampus. O lança-chamas do drone pesa cerca de 24,2 kg quando carregado com uma ogiva veículo pilotado remotamente. 6. Essa ogiva é disparada de um tubo de 35, 10 centímetros com 3, 1,67 m, assegurando a estabilidade do projétil durante o lançamento, aumentando a probabilidade de atingir o alvo. Esta plataforma de lançamento torna o Krampus preciso a uma distância de cerca de 1.968 pés, que é o alcance efetivo do drone. No entanto, seu alcance máximo é de 3.280 pés. O que a Ucrânia pode utilizar se estiver menos preocupada com a precisão e mais focada em criar paredes de fogo para pegar as tropas invasoras da Rússia. Esse alcance é essencial para o Krampus desempenhar seu papel como unidade de entrega de chamas. O RPG-16 cria bolas de fogo intensas o suficiente para derreter aço. O Krampus deve manter distância para não se destruir enquanto derrete as forças russas. Diante disso, há uma conclusão que pode ser tirada. O Krampus, armado com o RPG-16, é uma visão aterrorizante. Mas a promessa de uma morte ardente não é o único que o Krampus oferece. Como um drone independente, ainda é uma peça de equipamento impressionante.
O Krampus possui um chassi de esteira de baixo perfil que o torna ideal para uso em vários tipos de terreno. Florestas, pântanos, areias e encostas íngremes não param o Krampus. O que é ainda mais preocupante para as forças de Putin, não importa onde estejam na Ucrânia, é muito provável que o Krampus seja capaz de encontrá-los. Ainda pior para os soldados da Rússia é que eles têm que confiar apenas na visão para detectar um drone Krampus na natureza. O drone é alimentado por 2 motores elétricos silenciosos e tem tamanho reduzido, permitindo que a Ucrânia o transporte facilmente em uma caminhonete ou van. Combine essa quietude e portabilidade com camuflagem. E o resultado é um drone que pode ser implantado quase em qualquer lugar e é capaz de se aproximar sorrateiramente das forças russas para atacar. Tenha em mente o alcance do Krampus aqui. Uma pessoa com visão 20/20 pode ver objetos nitidamente a uma distância de aproximadamente 6 metros e 9 centímetros. Ir além disso torna a imagem embaçada. O Krampus não precisa estar perto de seu alcance para ser praticamente invisível aos soldados russos que ele mirará com suas aterrorizantes munições de lança-chamas. O Krampus é tão eficaz como um drone de vigilância quanto é um portador de destruição flamejante. Os criadores do drone afirmam que ele possui canais de controle reforçados e resistência integrada ao clima, tornando-o capaz de lidar com quase todas as condições climáticas. Frio intenso, neve, calor e chuva não detêm o Krampus em sua jornada. O drone também possui uma bateria de longa duração, permitindo que opere por várias horas antes de precisar ser recarregado. Infelizmente, ainda não se sabe o seu alcance em termos de quão longe um operador pode enviá-lo antes de perder a capacidade de controle. O drone Krampus também pode ser equipado com câmeras de vigilância que transmitem imagens em tempo real do campo de batalha para seu operador. Isso significa que a Ucrânia pode posicionar o drone em algum lugar onde a Rússia provavelmente não o verá, ativando o modo de espera para economizar bateria. Assim, o drone pode silenciosamente capturar imagens revelando movimentos de tropas. E quando seria o momento e o lugar ideais para a Ucrânia atacar as forças terrestres russas? Com o tempo e o lugar determinados, tudo o que o operador precisa fazer é girar a torre do drone Krampus na direção apropriada e disparar. O resultado são russos derretidos em até 3 segundos. Fica evidente que cada escolha de design na criação do Krampus foi extremamente deliberada para incutir medo nos corações dos soldados russos. Essa natureza deliberada é até refletida no nome. A Ucrânia provavelmente escolheu nomear seu novo drone Krampus após um monstro lendário do folclore germânico, metade cabra e metade demônio aterrorizante. Monstro Krampus surge no Natal como o contraponto diabólico do benevolente São Nicolau. A versão folclórica do Krampus pune crianças travessas no Natal com surras usando galhos ou varas. Nos piores casos, Krampus come as crianças travessas. Ele as pune ou as bane para cavalgar para sempre nas ardentes fossas do inferno. O Krampus da Ucrânia está pronto para punir Putin e seus soldados por invadir outro país. E fará isso expondo os soldados russos às chamas. Tão quente que podem desejar ter sido enviados para o inferno, segundo a lenda do Krampus. Agora está claro por que o drone Krampus é tão perigoso em termos de seu design e poder de fogo. Veja o que a chegada dele na guerra da Ucrânia significa de fato para a Rússia. O Krampus é apenas uma parte dos esforços da Ucrânia em utilizar mais drones terrestres contra a Rússia. Segundo o Business Insider, o drone terrestre Krampus se unirá a uma frota de aproximadamente 80 outros drones similares, sendo a maioria fabricada na Ucrânia. Oleksandr Chernyavsky, que faz parte da 241 Brigada de Defesa Territorial da Ucrânia, destaca por que isso é tão importante. Esses drones nos permitem substituir soldados de infantaria no campo de batalha. Ele conta ao Business Insider sobre o que isso significa. No contexto da invasão de Putin, o presidente russo tem utilizado a superioridade numérica de seu país para conquistar território ucraniano. Sua estratégia é simples, brutal e frequentemente ineficaz. Putin envia ondas de soldados contra as defesas da Ucrânia, desgastando-as lentamente devido à vantagem de mão de obra da Rússia, que pode se dar ao luxo de perder soldados.
Mesmo após 3 anos da guerra na Ucrânia, a Rússia ainda tem 3 pontos importantes. 2 milhões de soldados ativos comparados aos 900 mil da Ucrânia, além de cerca de 2 milhões a mais na reserva. Claro que nem todos esses soldados ativos estão na Ucrânia, mas isso apenas reforça que Putin possui reservas para repor as grandes perdas russas. Drones terrestres como o Krampus servem ao mesmo propósito para a Ucrânia. O uso deles limita o risco dos soldados ucranianos no terreno e garante que a Ucrânia mobilize menos soldados na luta contra as forças de Putin. Combine isso com o poder de fogo devastador que o Krampus e drones similares podem proporcionar. A guerra na invasão de Putin está chegando a um ponto em que suas forças têm a mesma probabilidade de enfrentar drones robóticos quanto ucranianos humanos. A Ucrânia aumenta a probabilidade dessa situação ao investir fortemente em tecnologia de drones. O uso crescente de drones terrestres também está favorecendo a Ucrânia no campo de batalha. Apesar da ausência de filmagens de um implante bem-sucedido do Krampus, há outros casos da Ucrânia usando seus veículos não tripulados para atacar a Rússia com força. Segundo a Rádio Free Europe, em março, a Ucrânia já estava usando seus drones terrestres para diversas tarefas, como reconhecimento, entrega de suprimentos, colocação de minas e ataques diretos às forças russas. O veículo indica que nos próximos 6 a 12 meses haverá um avanço tão rápido na tecnologia de drones terrestres que mudará drasticamente a paisagem da guerra na Ucrânia. O surgimento do Krampus mostra que a Ucrânia está lidando com essa evolução tática muito melhor do que a Rússia. A Ucrânia planeja construir 4,5 milhões de drones até o final de 2025, mas ainda não se sabe quantos serão drones terrestres. Há uma clara indicação de que a Ucrânia sabe exatamente qual direção quer tomar na guerra. Menos pessoas, mais máquinas. Uma nova e terrível ameaça às forças russas. A situação piora para a Rússia, que pouco pode fazer para deter o Krampus. Anteriormente, mencionou-se que o drone é quase silencioso devido aos motores elétricos e pode atacar a longa distância. As forças de Putin não saberão que o Krampus está chegando até ser tarde demais. Isso é uma má notícia para Putin, porque suas táticas antiquadas na invasão da Ucrânia colocam os soldados diretamente na linha de fogo. Também foi mencionado o uso de ondas humanas por Putin, um problema evidente agora com a implantação dos drones Krampus. Os soldados russos que atacam as defesas da Ucrânia, a pé, em tanques, veículos blindados e até de motocicleta, estão praticamente indefesos. Contra as rodadas veículo pilotado remotamente, 16, o Krampus pode atirar. Um veículo não protege muito quando um RPG-16 pode aquecê-lo, a ponto de estar dentro dele parecer estar num forno. Além das ondas humanas, Putin tem se apoiado fortemente na guerra de trincheiras durante sua invasão. Isso foi observado em junho de 2022, quando a British Broadcasting Corporation relatou que a guerra na Ucrânia estava se transformando em um conflito de trincheiras semelhante à Primeira Guerra Mundial. Existem diferenças, é claro, especialmente porque aqueles nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial não tinham que se preocupar com drones aéreos. Ao longo das linhas de frente, soldados russos e ucranianos se abrigam em trincheiras para se proteger antes de lançar ataques. As trincheiras podem fornecer proteção contra a artilharia. Elas também permitem que os soldados estacionados nelas atirem nos inimigos quando estes saem da cobertura. Porém, como mencionado antes, o aparecimento do drone Krampus torna as trincheiras muito mais arriscadas agora do que em qualquer outro período durante a guerra na Ucrânia. Uma trincheira não protege os soldados russos do intenso calor gerado pela detonação do RPG-16. O que eram refúgios seguros para os soldados russos se tornará panelas de pressão cheias de baixas. Sempre que Krampus ataca, a Rússia vai ter que mudar suas táticas ultrapassadas. Putin nos mostrou repetidamente nos últimos 3 anos que mudança não é algo que ele é capaz de fazer. Há também um aspecto subestimado do surgimento do Krampus. O fato de que o uso do drone foi autorizado pelo Ministério da Defesa da Ucrânia. Essa autorização é fundamental porque demonstra que o drone Krampus não é algum tipo de arma experimental que vai ser implantada de maneira precária. Também não é algo que uma única unidade ucraniana inventou que desaparecerá assim que 1 ou 2 deles forem destruídos.
A autorização traz tanto legitimidade quanto equivale a uma declaração explícita da Ucrânia de que deseja o máximo de drones Krampus que conseguir. Para os fabricantes de armas do país, isso só pode significar uma coisa: vale a pena construir mais drones Krampus na Ucrânia. Autorizar o Krampus significa que o design do drone está aprovado e pode ser compartilhado com todos os fabricantes de defesa interessados em construí-lo. À medida que essas empresas colaboram, é provável que uma enxurrada de novos drones lança-chamas entre no campo de batalha. Além disso, a colaboração gera inovação. Conforme mais fabricantes constroem drones Krampus, novas ideias surgirão e serão compartilhadas entre eles. O que se segue é um ciclo constante de construção e aprimoramento que transforma um drone já impressionante em um. Isso se torna um enorme problema para as forças da Rússia, um problema que já é muito capaz de derreter soldados russos, onde eles estão em apenas 3 segundos. Mas o que você acha do Krampus e do devastador poder de fogo incendiário que ele entrega à Ucrânia? Como a Ucrânia usará este novo drone? A Rússia pode criar algo que contrarie o Krampus e sua combinação de furtividade e força? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, o Oriente Médio e outros conflitos globais.